és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és Meus irmãos, nós nesta noite, nós vamos aqui estar falando um tema da palavra de Deus, com o tema: vida fracassada sempre é resultado de pecado na vida. Então existe muitas vezes, as pessoas vivem uma vida fracassada, não conseguindo vitória, não conseguindo um renovo diário na sua vida. E qual é o resultado de tudo isso? Se chama pecado. O pecado é uma das coisas que destrói a nossa comunhão com Deus. O pecado, ele destrói o nosso relacionamento com os irmãos. O pecado, ele rompe uma verdadeira amizade entre as pessoas. E quando nós não vivemos uma vida que agrada e glorifica a Deus, nós também vamos experimentar isso na nossa vida no dia a dia. Vida de fracasso, vida fracassada. E Deus não quer isso para a vida dos seus filhos. Amém? Deus sempre quer ver os seus filhos fortes, cheios da graça dele, experimentando o que ele tem de melhor para as nossas vidas. Eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia, abra no livro, na carta de 1 João, no capítulo 2, versículo 15. 1 João, está bem no final da Bíblia. Você vai encontrar o Apocalipse, o último livro. Aí você vai voltar um pouquinho, você vai encontrar o 1 João, o capítulo 2, versículo 15, aonde queremos estar fazendo aqui a leitura da palavra de Deus. Eu quero convidar você, em reverência à palavra do Senhor, para se colocarmos de pé, para estarmos lendo a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, dentro desse texto aqui da palavra que nós temos lido, o apóstolo João, quando ele escreve essa carta, ele coloca aqui uma das grandes preocupações dele, e que essa deve ser também uma das grandes preocupações nossa, no nosso dia a dia. Quando ele diz aqui, logo já no versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque é a preocupação dele, a preocupação de João, escrever essa carta para a igreja. Meus irmãos, quando o amor no coração das pessoas está mais voltado para as coisas do mundo, para as coisas terrenas, ela começa a perder o amor de Deus no coração dela. E o apóstolo João, ele diz aqui: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele deixa isso aqui bem claro para a vida, para as nossas vidas, e ele diz: olha, se alguém amar o mundo, isso é, ele não está se referindo a esse globo terrestre, ele está se referindo às coisas que há no mundo. Jesus, ele falou no livro de Lucas, ele está falando ali sobre os deleites que há no mundo, os prazeres que há no mundo, e muitas vezes o coração das pessoas estão mais voltados para os prazeres que há no mundo do que para Deus.
Jesus certa vez ele disse que é para nós amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas que há no mundo, tudo que há aqui na face da terra, elas vão ficar em segundo lugar para as nossas vidas. E aí vamos viver muito mais felizes. Amém, meus irmãos? Quando amamos mais as coisas que há no mundo, começa a vir um fracasso na vida espiritual, e as pessoas vão se enfraquecendo, e elas vão perdendo o que Deus tem de melhor para a vida delas. E quando Deus ele diz aqui através do apóstolo João, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. No versículo 16 ele diz, as coisas que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é para essas coisas dominar a nossa vida. Eu quero falar aqui, dentro desse tema, vida fracassada é sempre resultado de pecado. Veja bem, meu amado, quando aqui está falando amor ao mundo, isso é pecado, que a Bíblia está falando, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, quando nós amamos mais as coisas que há no mundo, mais os prazeres que há no mundo, nós vamos ter uma vida fracassada. Vamos aqui pegar um exemplozinho. Quantas vezes as pessoas trocam a leitura da palavra de Deus, ou um culto, por uma coisa, talvez na televisão, um outro prazer, um outro divertimento, a pessoa acaba trocando. E sabe o que é isso? Bem resumidamente, amar menos a Deus, amar mais as coisas que é no mundo. E qual é o resultado disso? Fracasso na nossa vida. A nossa vida ela vai se enfraquecendo. E meus irmãos, quando vai fracassando a nossa comunhão com Deus, sabe, a própria palavra de Deus, ela diz que os frutos da carne, eles vão aparecendo automaticamente. E são coisas que aparecem na nossa vida. Agora, quando nós amamos mais a Deus, aí sim, nós vamos ter força para poder sufocar os frutos da carne. Primeiro ponto, que eu quero falar aqui, dentro desse tema, vida fracassada é sempre resultado de pecado. O primeiro pecado, ou o primeiro ponto que a gente poderia estar aqui falando é viver em função das coisas que há no mundo. Quantas vezes as pessoas elas vivem mais em função das coisas que há no mundo, e o tempo para ela com Deus é tão pequeno, tão mínimo na vida, que ela não consegue daí nem servir a Deus. Agora, meu irmão, talvez você já está pensando, então não posso trabalhar, então não posso mais passear. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. É quando você está amando mais as coisas daqui deste mundo do que a Deus. Deus fica em segundo lugar. Esse é o perigo quando a pessoa começa a colocar. No livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, porém, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Vamos analisar bem o que diz a palavra de Deus. Quando a palavra está falando infiéis, ela está dizendo o contrário de ser fiel. E quando nós amamos mais o mundo, a Bíblia está falando que nós não estamos sendo fiel a Deus, nós estamos sendo infiel com Ele. E a Bíblia está dizendo aqui que a amizade, o desejo, o tempo que eu tiro mais para as coisas do mundo, para poder me satisfazer, diz a palavra que isso é inimizade contra Deus. E aquele que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Vamos analisar um pouquinho aqui, meu irmão. Você já teve um inimigo na sua vida? Uma pessoa que você sempre batia de frente. Como é ruim, não é verdade? Como é terrível. Agora vamos imaginar o que diz a palavra. Se nós amarmos mais o mundo e as coisas que há no mundo, nós se tornamos
inimigo de Deus. Você saber que Deus se torna seu inimigo com as suas próprias atitudes, com as minhas próprias atitudes. Então é isso que a palavra de Deus ela está nos mostrando, nos alertando para nós se cuidarmos da nossa própria vida. Porque, meus irmãos, a nossa vida aqui, ela passa tão rapidamente. E se nós não aproveitarmos ela para poder servir a Deus de todo o nosso coração, nós vamos viver uma vida fracassada aqui nesse mundo. Lembrando que eu mencionei hoje, Deus não quer uma vida de fracasso para os seus filhos. Deus não quer. E Deus ele quer uma vida feliz e abençoada para nós. Jesus, quando ele falou ali sobre a parábola do semeador, e quando ele explicou aquela parábola, lá no versículo 8 de Lucas, no capítulo 8 de Lucas, no versículo 14, Jesus ali está falando sobre aquela semente que ela caiu no meio dos espinhos, e ele diz aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados. Quais são os cuidados que Jesus está dizendo aqui? Primeiro cuidado que ele está dizendo aqui, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. É pecado ser rico? Não é pecado. A Bíblia diz que Abraão era um homem riquíssimo, tinha 300 homens que trabalhavam para ele, era um homem riquíssimo, e podia olhar na sua conta bancária, naquela época não existia, que estava lá em cima, tinha dinheiro sobrando. E se hoje a gente analisar aqui, talvez a conta das pessoas que estão aí, 300 funcionários, talvez estão uma dívida enorme lá, né? Mas a Bíblia diz que Abraão era um homem riquíssimo, era um homem que tinha a presença de Deus na sua vida, e Deus abençoou a vida dele. E Jesus ele disse, se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, Deus vai acrescentar as outras coisas. Meu irmão, muitas vezes está na mente dos cristãos, ser rico é pecado. Não é pecado. A pessoa que ela ama a Deus acima de todas as coisas, que busca o reino de Deus, Deus promete na palavra abençoar aquela pessoa, e ela vai ser abençoada. No Salmo 112, Deus fala isso claramente, que Ele vai abençoar a descendência daqueles que temem a Ele, vão ser poderosos na terra. A Bíblia afirma isso. E meu irmão, quanto mais, olha, quanto mais ele for bem financeiramente, mais ele vai estar dizimando para a obra do Senhor, não é verdade? Mais vai estar ofertando, se o coração dele está voltado para o Senhor. Isso vai acontecer. Deus ele vai fazer isso, Deus faz isso na vida. Mas o meu coração e o seu coração não pode estar nas riquezas, tem que estar no Senhor. Amém? Tem que estar no Senhor. Porque se estiver no Senhor, em primeiro lugar, Deus vai acrescentando as outras coisas. Deus vai fazendo uma coisa crescer de uma maneira sobrenatural. Ele vai fazer. Por isso que Jesus está dizendo aqui, aquela que caiu no meio dos espinhos, são aquela pessoa que não zelou, mas o coração dela estava muito voltado para as coisas aqui do mundo. Ela foi sufocada, aquela semente que foi lançada naquele coração. E muitos cristãos têm deixado a semente que foi lançada no coração dela sendo sufocada por essas coisas que Jesus aqui mencionou. Riquezas e deleites, riquezas e prazeres. Quantas pessoas perdem, deixam a semente sufocar por causa de prazeres que o mundo oferece, prazeres que há nesse mundo. A Bíblia fala que quando nós amamos mais essas coisas, nós perdemos a graça de Deus na nossa vida. Segundo ponto, que a Bíblia menciona que isso traz uma derrota e um fracasso na nossa vida, andar segundo a carne. Quando andamos segundo a nossa carne, aí isso vai trazer um fracasso na nossa vida também. A Bíblia diz que a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos.
Gálatas no capítulo 5 fala isso. Então se trava uma luta, e quando nós andamos segundo a nossa carne, isso vai trazer um fracasso na minha vida espiritual. E quando eu ando segundo a carne, fala lá em Gálatas, no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 29, ou melhor, versículo 19, que está dizendo ali, e os frutos da carne, ele vem dando uma lista dos frutos da carne que produz na vida de uma pessoa que anda segundo a carne. E ali fala, né, que são prostituição, impureza, ciúmes, porfia, contendas, discórdia. E ele diz lá no versículo 20, os que tais coisas praticam semelhantes a essas, não herdarão o reino dos céus. Então, quando a Bíblia está nos advertindo segundo isso, nós precisamos começar a eliminar isso da nossa vida. Impede a pessoa poder, quando ela anda segundo a carne, impede ela produzir fruto do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? A Bíblia diz que os frutos do Espírito é alegria, amor, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, meu irmão, quando a pessoa ela anda segundo a carne, impede ela produzir fruto do Espírito. Eu pergunto, como é que está a sua vida? Qual é a produção que está produzindo na sua vida? É mais fruto do Espírito ou é mais fruto da carne? Se é mais fruto da carne, então, meu amado, você está andando segundo a carne. Se é mais fruto do Espírito, então glorifica o Senhor, exalte a Ele, para que a sua vida produza mais e mais frutos ainda, amém? Esse é o propósito de Deus. Quando a pessoa ela anda segundo a carne, ela entristece o Espírito Santo. Efésios 4:30, ele diz, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o grande dia, isso é, para a volta de Cristo. Não é para me entristecer o Espírito. Quando nós andamos segundo a carne, nós estamos entristecendo o Espírito. Vamos analisar um pouquinho aqui, meu irmão. A Bíblia diz que quando o homem e uma mulher se casam, eles se tornam uma só carne. Se torna uma só carne. E quando a pessoa entrega o coração dela para Jesus, ela agora está servindo o Senhor. E ela daí começa a andar segundo a carne, ela vai começar a entristecer o Espírito no coração dela. O Espírito Santo se torna triste. Vamos concluir aqui o exemplo que eu queria dar, tá? Quando se casa, se torna uma só carne. Se um entristece o outro, se um não anda segundo a vontade do outro, automaticamente a outra pessoa vai ficar triste. E quando nós andamos segundo a carne, nós entristecemos o Espírito de Deus, no qual nós somos selados para o grande dia, para a volta de Cristo. Quando a pessoa se converte, o Espírito Santo Deus vai e sela no coração da pessoa a marca do Espírito, para que ela possa, frutificar e produzir fruto diariamente na vida dela. Esse é o propósito de Deus que Deus tem para a nossa vida. Deus quer isso. Deus quer ver os seus filhos produzindo fruto. Deus quer ver a sua igreja produzindo fruto. Deus não quer ver ninguém entristecendo o Espírito Santo. Outra coisa também que impede, quando a pessoa anda segundo a carne, impede ela ser cheia do Espírito Santo. Efésios 5:18 diz a Bíblia: e não embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que diz a palavra de Deus? A Bíblia nos orienta: não busque prazeres nas coisas que o mundo está oferecendo, busca alegria no Espírito Santo, aonde o Espírito Santo vai alegrar o nosso coração, aonde vai mover todas aquelas barreiras, vai tirar todas aquelas coisas ruins que está dentro da pessoa. Uma pessoa, quando ela se embriaga, ela esquece um tanto
das lutas e das coisas aqui deste mundo. Mas quando a pessoa, por isso que a Bíblia fala, e não embriagueis com vinho, mas é enchei-vos do Espírito. A Bíblia está falando assim, que é para mim se encher do Espírito Santo. Quanto mais cheio você estiver do Espírito Santo, você vai esquecer das coisas que traz sofrimento para você aqui nesse mundo. Amém, meu irmão? Você vai esquecer. A Bíblia diz isso, que o Espírito Santo vai nos alegrar o nosso coração, de uma maneira grande na nossa vida. Por isso, Deus não deseja fracasso para a vida dos seus filhos. Deus quer nos encher com o Espírito Santo. E terceiro lugar que traz fracasso na vida das pessoas, quando a pessoa não confessa pecado. Meu irmão, uma grande derrota na vida nossa que somos cristãos, quando nós não confessamos pecado. Quando a pessoa esquece de confessar o seu pecado. Quando a pessoa não confessa o pecado, diz a palavra de Deus, que ela começa a distanciar de Deus. Automaticamente ela vai se distanciando de Deus. Vamos pensar um pouquinho aqui. Todos que estão aqui já pecou depois da sua conversão, não é verdade? Como você fica do momento que você pecou até o confessar pecado? Até quando você confessou? Você não fica mal? Não adianta você falar que fica bem, que não fica não. A gente fica mal. Dá uma coisa ruim dentro da gente. Dá uma coisa que traz uma tristeza dentro da gente. Mas quando a gente confessa o pecado, sabe o que acontece? Deus restitui novamente a alegria da nossa salvação. É isso que fala lá no Salmo 51, no verso 12, restitui a alegria da tua salvação. Davi, quando ele fez a confissão de pecado dele, ele chegou diante do Senhor e falou: Senhor, restitui a alegria da minha salvação. E um dos prazeres do diabo é levar a pessoa a pecar, e depois que ela pecou, o prazer do diabo é ver ela triste, aborrecida, revoltada com aquilo que ela fez. Esse é o prazer dele. Mas quando a pessoa chega diante do Senhor e diz: Pai, perdoa-me, tem misericórdia de mim, perdoa o meu pecado, e restitui essa alegria da minha salvação novamente. Meu amado, isso alegra o coração de Deus. Deus fica feliz quando nós chegamos na presença dele e falamos: Senhor, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu fiz coisas erradas diante do Senhor. E quando nós reconhecemos, nós vamos ver que Deus, a Bíblia fala que Deus vai trazer de volta a alegria do nosso coração. No livro de Jeremias, no capítulo 3, versículo 13, tem um versículo ali que diz a palavra de Deus. Deixa eu pegar ele aqui. Jeremias 3, 13. Aonde que Deus está falando? Jeremias 3, 13. Diz assim a palavra, primeira parte: tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus. Deus, ele estava pedindo através de Jeremias: tão somente reconhece o seu pecado, a sua iniquidade, reconhece a tua transgressão contra o Senhor teu Deus. O que Deus ele pede de nós? Que nós possamos reconhecer. E o que é reconhecer? É você chegar diante dele e falar: Senhor, eu reconheço que eu pequei, eu errei, Senhor. Novamente eu falei coisas que não deveria ter falado, tive atitudes que não deveria ter, me perdoa, Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele é rico para nos perdoar. O amor de Deus, diz a palavra de Deus, que ele é grande. O amor de Deus não tem limite, por isso que ele é rico para perdoar os nossos pecados. E não importa, meu irmão, qual seja o pecado,
diante de Deus, o que importa é você reconhecer que você errou. E o nosso pecado, diz aqui a palavra, que é contra o Senhor. No Salmo 119, versículo 11, ali diz a palavra de Deus, Davi, quando ele escreve, ele fala que ele reconhecia o pecado dele, porque o pecado dele era contra o Senhor. E todas as vezes que nós pecamos, vamos lembrar, o nosso pecado ele é contra Deus. E Deus espera que nós reconhecemos Ele. Reconhecemos que nós temos errado. Quando nós não reconhecemos o nosso erro, impede você ser purificado. Quando você não reconhece que você errou, impede você ser purificado. A Bíblia fala em 1 João 1,9: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Quando nós confessamos o nosso pecado, Deus ele é fiel para perdoar o nosso pecado, para nos purificar de toda a nossa injustiça. Por isso que a Bíblia fala: irai-vos e não pequeis. Quantas vezes as pessoas se iram e pecam? E quantas vezes elas acabam esquecendo de confessar esse pecado? Não esquece, meu irmão, porque quando nós esquecemos de confessar o pecado, tristeza aparece no nosso coração. Sintomas quando nós não confessamos o nosso pecado é semblante caído. A Bíblia diz que quando Caim, está lá em Gênesis, quando Caim tentou matar o seu irmão, diz a palavra de Deus que Caim, ele estava com o seu semblante caído. Diz a Bíblia que Caim estava irado com o seu irmão. Havia uma ira no coração dele, e Deus chegou para ele e falou: Caim, por que o teu semblante caiu? Então, meu amado, muitas vezes o nosso semblante está caído, muitas vezes é pecado que está na vida das pessoas. E Deus, assim como Ele veio com Caim, Ele vem hoje até nós. E ali fala assim: se nós dominarmos o pecado, ele diz lá que era para Caim dominar o pecado na vida dele, dominar a ira, que ele estava irado, uma ira muito forte contra o próprio irmão dele. E muitas vezes acontece na vida das pessoas. Deus não quer que você carregue isso no seu coração não, meu irmão. Deus não quer isso. Confesse a sua ira, declare perdão para a pessoa que está te prejudicando, para você poder receber a purificação na sua vida. Então é importante, quando nós confessamos diariamente o nosso pecado, quando não confessamos o nosso pecado, impede o crescimento espiritual. Quando a pessoa não confessa o pecado, vai impedir o crescimento espiritual na vida dela. Provérbios 28, 13. Diz a Bíblia: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e as deixa alcança misericórdia. Amém, meus irmãos? Veja o que diz a palavra de Deus: a pessoa que não confessa o seu pecado, que encobre ele, essa pessoa jamais vai prosperar. Na vida espiritual, no crescimento espiritual, ela não consegue prosperar. E esse prosperar ali, meu irmão, isso está relacionado em todas as áreas da vida da pessoa. Ela não consegue prosperar na vida dela sentimental. Ela sempre se torna uma pessoa rancorosa. Ela se torna, na vida dela profissional, também ela não consegue, se ela conhece a verdade. Então, quando a Bíblia diz que a pessoa que não confessa o pecado, ela jamais vai prosperar, impede ela crescer, impede o crescimento da vida dela. E diz a palavra de Deus: mas aquele que confessa e as abandona e as deixa, alcança misericórdia. Vai alcançar a misericórdia de Deus na vida dele, vai alcançar a graça de Deus na vida dele, e o crescimento vai começar a acontecer na vida daquela pessoa. Quando a pessoa também ela não confessa o pecado,
impede Deus ouvir ela. Você já gritou com alguém e você tendo certeza que aquela pessoa está te ouvindo, mas ela nem olha para você? Qual é a sua atitude? Como você fica? Vou pegar um exemplo. Se de repente aqui eu estou chamando o Ederson e ele nem está aí, está conversando com a Sueli, está olhando para lá, né? E nem está aí comigo. Como eu vou me sentir com ele? A Bíblia fala assim: quando nós não confessamos os nossos pecados, impede Deus ouvir a nossa voz. Meu irmão, como isso é difícil, como isso é duro, como isso é ruim. Quando você vai conversar com uma pessoa que você era acostumado a falar com ela, mas de repente aquela pessoa não te ouve mais, te ouve, mas não te dá atenção. Como isso é tão difícil? Diz a Bíblia lá no livro de Isaías 59, 1 e 2. Ali diz: mas as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então diz a palavra que quando nós não confessamos os nossos pecados, Deus não nos ouve, e diz a Bíblia que isso faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, meu amado, vida fracassada sempre é resultado de pecado na nossa vida. Não sei como está a sua vida, mas se você não está sentindo que ela está muito forte, tenta fazer um exame na sua vida de acordo com a palavra que você ouviu nessa noite. Tenta examinar, cada um, olha para dentro de si, se talvez você está vivendo muito em função das coisas deste mundo, talvez você está andando segundo a sua carne, satisfazendo mais os desejos da sua carne do que o Espírito Santo, a ação do Espírito que age na sua vida. Talvez você não tenha confessado os seus pecados diariamente. Confesse diariamente. A Bíblia fala no livro de Salmos, que é para nós colocar a nossa cabeça no nosso travesseiro, e é para nós sossegar. O que a Bíblia nos ensina com isso? A Bíblia ensina que antes de você dormir, é para você colocar a sua cabeça lá no travesseiro, e você examinar como foi o seu dia, como foi a sua luta, se alguma área você pecou, se você fez alguma coisa errada, durante todo aquele dia, é para você confessar, é para nós confessar. Fala lá no livro de Efésios, ele diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Quando vamos dormir sem confessar pecado, damos lugar ao diabo. E nós sabemos o que Jesus ele falou: o diabo ele veio somente para roubar, matar e destruir. E quando nós não confessamos os nossos pecados, ele não vem para alisar ninguém, ele vem para destruir a vida dos filhos de Deus. Deus não quer vida de fracasso para os seus filhos. Amém? Deus, nesse ano de 2014, Ele quer ver a sua igreja, uma igreja forte, uma igreja sadia, cheia da graça dEle, do poder dEle, para a gente não experimentar fracasso na nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos se colocar de pé e vamos orar? Você que pode ficar de pé. Eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos e você começasse agora a examinar como está a sua vida diante do Senhor. Você está vivendo uma vida de vitória em vitória, como diz a palavra, ou está vivendo uma vida de bastante fracasso na sua vida? É um levanta e cai, é uma vida que não está experimentando vitória mais. Talvez você tenha orado muitas vezes e você não tenha tido resposta das suas orações. Talvez você tenha até desanimado, que muitas vezes você ora, pede, e você acaba falando: eu já pedi tantas vezes,
mas nada tem acontecido. Examina, meu irmão, como está a sua vida diante do Senhor. Se você está sendo zeloso nessa área de confessar pecado, ou se você não está zelando, examina agora diante do Senhor. Pai, nós chegamos diante de Ti, Senhor. Eu sei, Senhor, depois de ouvirmos aqui o que diz a Tua palavra, quando o Senhor Ele dá uma advertência através do apóstolo João, que não é para nós como igreja amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Meu Deus, eu quero colocar agora diante do Senhor, cada vida que está agora aqui nesta noite, que está chegando diante de Ti, está reconhecendo que muitas vezes eles têm vivido uma vida fracassada, não tem alcançado vitória. Pai, eu quero orar nesse momento, Senhor. Vem erguer cada um, Senhor. Vem levantar aquele, Senhor, que está sentindo fracassado, sem força na vida, sem a ação do Espírito Santo. Vem levantar essa pessoa, Pai. Vem dar para ela vitória. Senhor, se há pecado, se essa pessoa não está confessando os seus pecados, mas agora está chegando diante de Ti e dizendo: Senhor, a partir de hoje eu vou levar mais a sério a minha vida com o Senhor. Meu Deus, eu quero orar, Senhor, apaga as transgressões de cada um, Senhor, como nós temos cantado, Senhor, hoje esse hino, para o Senhor apagar o nosso pecado. Pai, nós cremos que o Senhor é aquele que apaga, que nos purifica com o Teu sangue. Senhor, eu oro, Pai, tira, Senhor, tudo aquilo que está causando sofrimento na vida do Teu povo, Pai. Vem trazer verdadeira alegria, vem trazer uma verdadeira paz. Vem, Senhor, restituir a alegria da Tua salvação, Senhor, para que cada um possa experimentar o melhor que o Senhor tem para a vida de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, Pai. Amém, Senhor.